Bom, está dizendo aqui que está ao vivo. Eu desconfio que não estava funcionando anteriormente. Eu reiniciei a live, estou iniciando novamente. Vamos esperar para alguém aparecer. Caco Bastos iniciou, entrou aqui. Caco, por gentileza. Eu acho que agora está funcionando. Doutora Dai Rezende, olá. Bom, doutora Dai, está conseguindo ouvir direitinho aí? Doutor R. Almeida, 0025. Doutora Cíntia, o Caco está dizendo aqui que está tudo bem, né? Doutora Leslie, doutora Isabela Bulhões também, doutora Kátia. Bom, acho que estamos todos ouvindo, né? Então, acabei de ver aqui que a doutora Alessandra citou acesso, então vamos colocar a doutora aqui. Aguardando, doutora Alessandra. Bom, pessoal, vamos chegando aí. Doutora, e aí, tudo bem? Olá! Desculpa, pessoal, deu probleminha aqui na minha internet, tive que reiniciar tudo correndo. Eu E olha acho que que eu tinha testado antes, estava tudo ok, mas a gente está sujeito a isso, né? inclusive a minha também estava aqui, porque eu iniciei e não apareceu ninguém. Ó, Hum, doutora, a priori advocacia está dizendo que está travando. Será que já melhorou? deve Ó, estar melhorando. doutora. Eu acho que aqui está melhor. Aqui tá melhor. É. Dou- Bom, enquanto os colegas vão chegando aí, só para a gente alinhar o tema que nós falaremos aqui hoje. Nós falaremos sobre 3 destaques sobre divisor mínimo após a reforma da Previdência. Doutora, por que esse tema é relevante para a gente estar falando para os colegas agora? O divisor mínimo, primeiro que o divisor mínimo, Exatamente. ele é um grande desconhecido da maioria das pessoas na hora de fazer cálculos previdenciários. Via de regra, as pessoas desconhecem e depois, quando ficam sabendo que ele existe, não sabe calcular, não sabe quando aplicar, quando não aplicar. E dominar, né, o cálculo do divisor mínimo ele é fundamental para você entender o valor dos benefícios. Mas também, né, tem a questão da reforma da Previdência que acabou mudando a aplicação dele, então é relevante a gente falar como é que ficou. Beleza, doutor. Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, só dar alguns recadinhos. Essa live, ela fica aqui no Instagram por 24 horas, né? Mas tem um jeito de você ver caso passe as 24 horas e você não assista. Aqui nós fixamos um comentário aqui com o link de um canal que nós criamos no Telegram para reunir informações nesse momento tão delicado que a gente vive, né? A gente dorme, acorda, tem a medida provisória, aquela medida provisória estava valendo, aí já não vale mais, aí cria outra, e tem uma regra nova, é uma loucura. O pessoal está tendo pesadelo. E o que a gente fez? A gente reuniu um lugar só onde você vai conseguir encontrar essas informações. Então, muito bacana você acessar aqui o nosso canal do Telegram, tá? A Ah, doutora aqui falou, a priori, a advocacia disse que a minha imagem está com áudio em descompasso. Alguém mais está tendo esse problema? Ou já melhorou? tem alguns colegas que estão dizendo que está ok, tem alguns colegas que estão dizendo que está travando, né? É um mistério aí, se é na nossa internet ou se é na deles, mas Eu acho que não é supostamente, de todo mundo, porque tá todo mundo, né, usando a internet, então fica tudo muito ocupado, acaba prejudicando, mas enfim, vamos tentar exatamente, fazer. exatamente. Inclusive, colegas, eu vou pedir uma gentileza aqui para vocês. Encaminha, clica nesse aviãozinho aí, encaminha para um colega assistir, para ele participar aqui com a gente também, porque é muito bacana essa interação, tá bom? E aí é isso, a gente está aproveitando esse momento aqui de dificuldade para compartilhar conhecimento, né? Eu queria perguntar uma coisa pro pessoal, para comentar aqui com a gente se conhece o divisor mínimo, sabe como ele funciona, sim ou não? Tipo, nunca nem ouvi falar, ou já ouvi falar, mas não sei como é que funciona. Para eu saber, assim, qual que é realmente a dificuldade dos colegas, porque é na interação com vocês que eu me baseio para escrever os próximos artigos, para fazer os próximos conteúdos. Então, assim, já sabia de divisor mínimo? Sabia mais ou menos? Não faz ideia? Vai contando aqui para mim, que depois da live eu vou ler todos os comentários. E pode ir mandando perguntinhas durante a live, ou por mensagem, assim, por comentário, ou no quadradinho com interrogação, enquanto eu for explicando. Vai mandando as perguntas que no final a gente responde. Excelente, doutora. Bom, pessoal, é isso. Antes da doutora começar a falar, deixa eu só dar um recadinho para vocês aqui. Nós criamos uma hashtag chamada Conectados Podemos Vencer, onde nós reunimos informações relevantes para você ultrapassar essa crise. Mas não foi só isso que nós fizemos. Em todos os treinamentos que nós temos no Desmistificando, nós liberamos módulos gratuitos para que você estude. Só que a gente está alcançando o limite máximo de pessoas lá, ainda tem algumas vagas e a gente vai fechar para que as pessoas consigam estudar
de uma forma com qualidade, né? Afinal de contas, como vocês viram aqui, todo mundo acessando a internet no mesmo momento, trava até um Instagram aí que vale bilhões de dólares, não é verdade? Então, a nossa plataforma ela tem um limite, esse limite está quase enchendo, muito bom porque as pessoas estão estudando, mas se você não acessou ainda, você tem até amanhã para acessar, isso é importante a gente falar. Nesse link no canal do Telegram também você vai ter mais informações, mas é isso. Vamos Doutora, começar com os conteúdos então. Exatamente. A gente só tem meia horinha, normalmente as nossas lives a gente faz mais curtinha para ficar mais fácil de assistir. Então eu quero começar, já posso mandar bala? Por favor, doutora, o pessoal está aqui ansioso. Eu ia falar dos 3 destaques do divisor mínimo, mas antes eu vou ter que fazer uma introdução, porque muita gente respondeu aqui que nem sabe o que é. Então eu vou falar rapidinho, tá bom? Mas lembrando que lá no blog Desmistificando Direito, se você jogar divisor mínimo, você vai achar várias coisas, inclusive o último artigo que a gente publicou, explicando com mais detalhes. Agora vai ser só uma introduçãozinha para ninguém ficar perdido durante a live. O divisor mínimo, o que é? Como é que a gente calcula o valor do benefício? A gente tem que calcular o valor do salário de benefício. Esse valor de salário de benefício, ele varia bastante conforme o tempo. A fórmula dele varia, tanto que mudou agora na reforma da Previdência, né? Antes, como é que era? É uma média de aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Todo mundo já ouviu falar dessa fórmula, né? Então a gente tem aí essa fórmula, só que não é só isso, né? Para as pessoas que foram inscritas antes da Lei 9876 de 99, tem uma regrinha extra, que é esse divisor mínimo. O que o divisor mínimo é? Resumidamente falando, se a pessoa teve poucos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo dela, que o período básico de cálculo é aquele número de meses que vai desde julho de 94 até um mês antes da DIB, se nesse período de tempo a pessoa teve poucos salários de contribuição, ela vai cair na regra que a gente chama de divisor mínimo. Divisor mínimo é um valor de 60%, né, desse PBC, que se a pessoa tiver menos contribuições do que isso, vai prejudicar o cálculo da média dela, porque vai acabar nem sendo uma média. Entendeu? Então eu não consigo explicar isso aqui de uma forma muito resumida, mas tenha em mente que se a pessoa cair no divisor mínimo, o cálculo dela não vai ser uma média aritmética simples como é a regra para os demais. Vai ser uma regra que você vai somar um valor, um número N de salário de contribuição e acabar dividindo por um número maior do que N, o que vai diminuir a média no final das contas, que nem chega a ser uma média, né? Eu já fiz várias críticas disso, que isso nem média não deveria nem existir isso, mas enfim. Divisor mínimo ele está aí, ele existe, ele serve só para prejudicar o cálculo do valor-benefício nos casos em que a pessoa tem pouco salário de contribuição no PBC, apenas para aquelas inscritas após a Lei 9876, perdão, antes da Lei 9876 de 99. Os inscritos após a Lei 9876 de 99 não tem aplicação do divisor mínimo na regra permanente. Enfim, feita essa introdução, eu vou começar a falar dos 3 destaques que eu tinha preparado para falar aqui, dos 3 destaques após a reforma da Previdência. Tem alguma coisinha para falar, Bruno? Tem alguma dúvida? Não, doutora, eu estou de olho aqui nos comentários aqui do pessoal. Perfeito. Oh, ela perguntou se só for... O Gabi perguntou só se for maior que 1 é bom. Esse é o fator previdenciário. O fator previdenciário, se for maior que 1 é bom. O divisor mínimo, ele normalmente vai ter um valor em meses. Por exemplo, 137 meses. 200 meses, assim, é um número grande em meses, e não dá para saber se ele é bom, se ele é ruim, isso depende do número de salário de contribuição que a pessoa tem. Então é caso a caso que tem que analisar, não tem uma regra, não. Enfim, agora sim, divisor mínimo após a reforma da Previdência. Gente, divisor mínimo após a reforma da Previdência, na minha opinião, não aplica. Por quê? O divisor mínimo, ele está previsto lá na Lei 9876 de 99. O artigo 3º trouxe a nova fórmula de cálculo, nova assim, né? Nova para a época, porque até essa data era outro cálculo ainda, várias mudanças. Então, o artigo 3º trouxe a nova metodologia de cálculo do salário de benefício da Lei 9876, e o parágrafo 2º desse artigo 3º trouxe a regra do divisor mínimo. Né? Então, a gente tinha a regra geral e a regra do divisor mínimo, né, nos casos dos inscritos antes da Lei 9876. Aí veio a reforma da Previdência, no seu artigo 26, ela traz a nova fórmula do salário de benefício, que é a média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição dentro do PBC. Só que o artigo 26 não fala nada de divisor mínimo. Então, no meu entendimento, acabou o divisor mínimo para as pessoas que têm data de início do benefício posterior à reforma da Previdência. Por quê? Para você aplicar o divisor mínimo, na minha opinião, você está aplicando o parágrafo 2º de um artigo de lei, né, do artigo 3º de uma lei,
você está querendo aplicar ele no caput de um artigo de uma emenda constitucional, né? Isso, se fosse uma interpretação sistemática, lembra da hermenêutica que a gente estudou na faculdade? O parágrafo, ele se aplica normalmente ao caput do artigo, dentro daquela lei. A gente não pode pegar um parágrafo solto e aplicar no caput de uma outra norma, que inclusive é uma norma de hierarquia diferente. Isso, para mim, é hibridização de normas que o STF já deixou claro que não é aceito, né? A hibridização de normas não pode. Então, assim, para haver divisor mínimo após a reforma, só se vier uma nova lei readequando, né? Estabelecendo uma nova fórmula de cálculo. Porque o artigo 26 ele fala, até que venha a nova lei, vai ser esse o cálculo. Então, esse cálculo pode sim ser alterado ainda por lei. Mas por lei, uma lei nova e não alguma coisa que você vai aplicar uma lei antiga, né? Na emenda constitucional. Então, na minha opinião, não aplica divisor mínimo após a reforma. E eu tinha as minhas dúvidas se o INSS ia respeitar isso. A hora que logo a gente começou, né, a ter cartas de concessão, começou a sair finalmente, né, após a reforma, e eu estava com as dúvidas. Será que ele vai aplicar? Será que não vai? Estava nessa angústia. Tinha até alguns colegas que eu respeito bastante a opinião jurídica, dizendo que acreditava que aplicava o divisor mínimo no salário de benefício, coisa que eu discordo frontalmente, mas, né, respeito as opiniões divergentes. Mas agora eu vou para o destaque número 2, que é o divisor mínimo e a portaria 450. O INSS recentemente, né, lançou a portaria 450, na qual ele regulamenta os cálculos tanto da emenda constitucional quanto também da MP 905. E lá, para nossa alegria, não tem nada de divisor mínimo. Então a gente pode ficar tranquilo que o INSS não vai aplicar divisor mínimo, né? Se ele for respeitar a própria portaria 450, não tem por que aplicar divisor mínimo nos benefícios após a reforma. Certo? Então esse para mim é o destaque número 2. Não aplica divisor mínimo à luz da portaria 450 do INSS. O doutor Tiago está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre suspensão dos precatórios. A gente pode planejar uma live sobre isso sim, doutor. Acho um tema bem relevante, né? A OAB está brigando com isso daí, o pessoal está querendo fazer decreto legislativo, tá uma bagunça. Eu acho que a gente pode sim falar desse assunto super relevante. Mas por enquanto vamos continuar aqui com o nosso divisor mínimo, aprender um pouquinho, esquecer por alguns minutos das complicações da pandemia, né? Manter um pouquinho o nosso estudo em outras coisas, a gente não pode perder isso de vista também. Porque se na hora que passar tudo isso, a gente não sabe mais nada. Enfim. Destaque número 3. Revisões de aposentadoria e o divisor mínimo. Eu achei muito interessante trazer esse destaque número 3, porque o divisor mínimo ele é a estrela de pelo menos 2 revisões. A revisão da vida toda, famosa, que tá todo mundo querendo saber, todo mundo perguntando. E a revisão da vida toda, eu falei na live de sexta, falei sobre ela. Então, assim, o ponto central enrolei. O ponto central da revisão da vida toda é o afastamento da regra de transação do artigo 3º da Lei 9876 de 99. E, por consequência, afastamento do seu parágrafo 2º, que é o divisor mínimo, né? Então, lá no blog tem também um artigo sobre revisão da vida toda, que eu recomendo a leitura, tá bem completinho. E a segunda revisão que fala sobre o divisor mínimo é uma que poucas pessoas conhecem. Eu publiquei um artigo sobre ela faz um tempinho já, que é a revisão de reinterpretação do divisor mínimo. Porque assim, na minha opinião, matematicamente não faz sentido, né? A média aritmética simples é uma coisa que ela é determinada por um conceito da matemática e não um conceito legal. Você não pode, um legislador, alterar um conceito que é de uma outra ciência. Média aritmética simples, uma média, não precisa nem ser média aritmética simples, média, o conceito de média é você somar uma quantidade X, né, de itens e você vai dividir pelo mesmo número. Isso é uma média. Agora, você somar alguma coisa e dividir por um número diferente, isso nem média é. Então, na minha opinião, está equivocadamente interpretado o que diz, né, a lei sobre o divisor mínimo. E isso eu explico em detalhes no artigo que eu escrevi sobre a interpretação do divisor mínimo. Lá no blog tem. Eu peço encarecidamente que vocês leiam, porque, na minha opinião, mesmo que a pessoa não se encaixe na revisão da vida toda, vamos supor que ela teve salários de contribuição menores antes de julho de 94, você não quer aproveitar aquele salário de contribuição, mas ela caiu no divisor mínimo, está sendo prejudicada e você quer afastar o divisor mínimo. Então, eu acredito que seja possível pelos argumentos que eu apresento naquele artigo, né?
Claro que isso tem que ser conversado, medido os riscos com o cliente, mas eu acho válido. Então é isso aí, eu já falei agora dos 3 destaques, foi um pouquinho mais rápido do que eu imaginei, então a gente tem bastante espaço para dúvidas. Inclusive, doutora, até vou fazer uma ressalva aqui, nós ultrapassamos 30 colegas aqui online, e aí eu queria fazer um pedido para os colegas. Um pedido e dar uma dica aqui também. Pedido, encaminha aí a setinha para que outra pessoa assista essa live e veja esse tema aqui. Vou falar um pouquinho, eu queria fazer só um comentário aí sobre a questão da suspensão dos precatórios, mas o que eu queria chamar a atenção essa live que a doutora falou sobre a revisão da vida toda foi uma live fantástica, foi o tema que o pessoal mais pediu, então você vai achar muita informação relevante ali, troca de experiência com os colegas também. Só que essa live não está mais aqui no Instagram. A única forma que a gente conseguiu de disponibilizar essa informação e concentrar ela no lugar só foi lá no canal do Telegram. Então o link está aqui embaixo. Antes de fazer o comentário, deixa eu só relembrar vocês novamente que nós ainda temos algumas vagas nas nossas turmas gratuitas, onde nós liberamos módulos gratuitos ali de todos os treinamentos que nós temos para te ajudar a estudar, inclusive, não é, Bruno, o meu curso Desmistificando Cálculos Previdenciários, no qual eu ensino cálculos, o módulo que eu deixei aberto gratuitamente foi o módulo de revisão da vida toda. Não, perdão, não tem módulo de revisão da vida toda no curso. Não tem. Paulo falou de revisão da vida toda, deu uma... Não, desculpa. O módulo que está aberto é um módulo de reforma da Previdência, cálculos de acordo com a reforma da Previdência. Então... Gente, vocês não têm noção do valor que isso tem. Tá todo mundo falando aí de coronavírus, desse desespero todo. Só que é o seguinte, daqui a pouquinho vai passar essa questão e aí vai começar a sair os deferimentos ou indeferimentos de benefícios. Então, todo mundo está falando de coronavírus. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando o quê? Da reforma da Previdência, da aplicação, de como está acontecendo, dos erros. Então, gente, um módulo gratuito falando sobre cálculo de reforma da Previdência, isso aí tem um valor tremendo. O colega aqui está perguntando, começa quando, doutor? Está acabando. Amanhã a gente vai ter que tirar do ar por causa da quantidade de pessoas que acessou. Então a gente não consegue deixar aquilo ali aberto. Esse fenômeno que vocês estão vendo aí é muito louco, né? A gente não enxerga a internet, a gente não vê as informações passando, e a gente acha que porque a gente não vê, não tem limite, mas tem sim. A prova é que está todo mundo com a internet bugada no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Então, essas questões online, infelizmente, elas têm limite, por enquanto, né? Então a gente não consegue liberar para todo mundo que quer. Então, se você não acessou ainda, até amanhã você consegue acessar esses módulos de forma gratuita. Então, doutor Breno, corre lá. Como é que você vai fazer? Link está aqui do canal do nosso Telegram, então você vai conseguir acessar aí direitinho, tá? Eu quero saber se as pessoas fizeram perguntas sobre o divisor mínimo. Ok, a doutora a priori a advocacia disse, sugiro uma live sobre o recurso extraordinário apresentado pela AGU em desfavor do recurso especial do tema 999. Muito bom o assunto, doutora. Eu falei brevemente sobre isso na live de sexta-feira, mas eu já vou adiantar minha opinião aqui. É uma opinião, tá? Porque eu não arrisco mais dizer como é que vai ser julgado, chance de ser julgado num sentido ou em outro, porque é uma caixinha de surpresas. Mas, na minha opinião, a matéria da revisão da vida toda, ela é uma matéria legal, ela não tem nada de constitucional. Inclusive, no tema 406 do STF, ele já tinha se manifestado sobre a questão de cálculo e essas coisas. Tinha falado que era da alçada do STJ, né, que é uma matéria legal e não constitucional. Então, se for seguir nessa linha, a gente tem grande chance de ser mantida a revisão da vida toda. Mas, como eu digo, eu não me arrisco mais a firmar o pé em posicionamento. Apesar de eu achar que realmente é uma tese fortíssima. A doutora Alane está perguntando se pode fazer os 3 módulos. Doutora, pode fazer, pode assistir. Tem material para baixar, então tem acesso a esses módulos irrestrito aos módulos gratuitos. Então, a gente realmente procurou entregar algo de muito valor de cada curso. Não foi aquela coisa assim, vamos entregar o módulo de introdução. Não. A gente entrega ali realmente o pulo do gato. São os módulos, não vou dizer que são todos os módulos do curso são importantes, mas nós pegamos módulos extremamente valiosos. Por quê? Porque é o que a gente está querendo fazer, é compartilhar informação. Inclusive, aqui a doutora aqui está perguntando, doutora, não sei, AFM Karen, né? Dizendo o seguinte, olha, tem prazo para concluir o módulo?
Então, a informação que o servidor passou para a gente diz, cara, esse negócio tem que sair do ar amanhã, porque senão vai travar para todo mundo e ninguém vai conseguir acessar. Eu sei que até amanhã você consegue acessar. Não sei se depois você vai estar disponível por conta dessa questão aí da quantidade de pessoas que está acessando, tá? E aí eu queria fazer um comentário, doutor. Assim, eu estou lendo aqui uma matéria sobre um projeto, né, de suspensão de pagamento dos precatórios. É claro que é uma questão bem complexa, assim, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Nós já tivemos no passado, e aí a doutora, não vou elencar matérias aqui, mas a gente tem diversas situações que é o seguinte, o governo diz, nós, através sei lá, da AGU, do que quer que seja, olha, nós conseguimos impedir que o governo tivesse que pagar 80 bi, por exemplo. Eu não lembro desse número, não lembro qual foi o caso que tinha esse número específico. Só que, curiosamente, esses 80 bi vão para onde? Vão para debaixo do colchão ou vão girar na economia? Esses 80 bi vão girar na economia. Então isso acaba fortalecendo, porque você paga o seu vizinho, que paga o outro, e às vezes o dinheiro até volta para você. Então é muito curioso quando a gente vê um julgamento no STF levar em consideração aspectos financeiros, às vezes políticos também, mas é muito curioso, porque é como se o dinheiro não fosse voltar para o governo. Né? Claro que volta através de impostos e todas aquelas questões. Então, nós temos sempre colegas que, ao analisar essas questões, a gente observar não só a letra fria da lei, mas tudo que tem por trás daquilo ali, né? Só vou te interromper um pouquinho, Bruno. Quero falar oi pro doutor Hélio. O doutor Hélio é amigo meu, faz muito tempo que eu não vejo. Oi, Elinho, tudo bom? Bom te ver aqui. Tem uma nota técnica da OAB que eu estava vendo aqui, ó. Eles fizeram, né? Falaram sobre esse projeto de decreto legislativo. Deixa eu ver que eu não sei de cabeça aqui. Estou lendo aqui, ó. Estou lendo aqui atrás do computador aqui, ó, dá licença. Ele tem. Cadê? Projeto de decreto legislativo. Eu vou compartilhar essa nota técnica da OAB lá no canal do Telegram daqui a pouco, pessoal. Falando sobre, né, como que esse decreto, esse projeto, ele é inconstitucional, fere o princípio da separação dos poderes, fere a cláusula constitucional do Estado de Direito, fere várias coisas. É uma loucura. Então eu vou compartilhar para vocês depois terem mais argumentos sobre isso. Mas é uma novela que a gente precisa ainda ver como que vai desenrolar, né? A doutora Isabela, a doutora Alessandra, está fazendo um comentário aqui interessante, perguntando o seguinte, olha, vocês já viram algum processo administrativo que não aplicou o divisor mínimo? Eu estou aguardando processos nesse sentido. Eu acho que ela está perguntando depois da reforma, né? Porque antes tem vários que não aplicam o divisor. Sim, é só a pessoa ter mais salário de contribuição do que o divisor mínimo, mas eu não vi ainda a carta de concessão do INSS depois da reforma, né? De questão de divisor mínimo. Eu acho que eles não vão aplicar por causa da portaria 450. Acho que eles vão seguir essa regra de cálculo aí. Só que aí é aquela história, né, doutora? Não custa a gente ficar atento, então os colegas que estão aqui com a gente estão atentos a isso e vale a pena, que esse é um detalhezinho que vale a pena revisitar lá na frente, né? Uhum. A doutora Isabela complementou dizendo que sim, depois da reforma. Exatamente. Bom, o que mais que nós temos aqui? Deixa eu dar uma lida nos comentários. Lembrando aqui o pessoal, acesso ao canal do Telegram, vai ter acesso aos módulos e as informações estarão disponíveis lá nesse link, a gente vai encaminhar lá no grupo do Telegram. E, inclusive, nós postamos ontem todas as lives que nós fizemos aqui anteriormente que saíram do Instagram, então você vai conseguir acessar novamente lá. Tem uma live muito interessante lá do Dr. João Badari, que ele fala sobre as técnicas de sobrevivência em toda essa situação. 7 destaques da lei 13982, que saiu recentemente, com a doutora Alessandra Antunes. A doutora Alessandra Strazi também falando sobre a revisão da vida toda. Eu fiz uma live que foi muito interessante, falei sobre Google Docs. Tinha muitos colegas que simplesmente nunca utilizaram e que acharam legal e pedindo para assistir de novo. Tá lá no nosso grupo lá do Telegram, do Telegram também, tá? Doutora, temos mais alguns minutinhos aqui antes de encerrar. Quer dar mais algum recadinho pro pessoal? Deixa eu ver se passou algum comentário aqui em branco, né? A priori advocacia, eu não sei se é doutor, se é doutora, eu estou falando doutora, mas posso estar totalmente enganada. Falou que foi sensacional postar as lives no Telegram. Gratidão. Ai, que bom que foi. A gente às vezes fica, será que o pessoal vai gostar? Será que não vai? Então ter esse tipo de feedback é importante, né, doutor Bruno?
Exatamente. O Paulo está perguntando assim, olha, vocês conseguem responder pessoas que precisam de uma orientação? A dificuldade é que quando a gente responde uma pessoa específica, um caso específico, a gente deixa de dar atenção para os demais, né? Eu falo Mas até, se a eu gente... vou até além, doutor Bruno. Por que eu não gosto de me manifestar sobre caso concreto? Porque você não sabe toda a visão daquele caso. É irresponsável você dar uma resposta sem você analisar tudo, porque pode ter um detalhe que você não sabe, que o cliente também não acha que é importante, que a pessoa não passou, que você vai falar uma coisa totalmente errada. Então, via de regra, eu não gosto de responder dúvidas de casos concretos por causa disso. Eu acho irresponsabilidade. Ó, inclusive, falando aí com o Dr. Vitor, né, da A Priori Advocacia, o Dr. Vitor interagiu Ah, bastante com Vitor. a gente não sabia o nome dele, né, doutor? Prazer Agora falar sabe. contigo, Dr. Breno. Pessoal, a gente vai encerrar a live aqui em 2 minutinhos, mas antes... Não, eu quero só dar uma última coisa. Por Isso. favor, envie comentários, ou tipo, no blog, põe um comentário, ou aqui por DM, falando os assuntos que você querem saber dentro do universo de direito previdenciário. Beleza. Quero, inclusive, registrar aqui também, a doutora registrou o doutor Célio ali, doutor Rodrigo, parceiro nosso ali de Salvador. Então, doutor Rodrigo, um abraço aí para você também. Doutores, então o que acontece? Só recapitulando aqui um pouquinho o que a gente falou. Esse tema, os 3 destaques sobre divisor mínimo, nós extraímos ele de um artigo que a gente postou lá no nosso blog, www.desmistificando.com.br. Lá você vai achar centenas, acho que, não sei se já Não alcançou sei. 1000, não sei se já alcançou 1000 não, mas mais de 200 eu tenho certeza que tem lá. Artigos ali no nosso blog, tá? Muito conteúdo, muito conhecimento compartilhado ali com os colegas. E é muito legal, sabe, quando a gente compartilha esse conhecimento. Então você pode simplesmente enviar com um aviãozinho aí para os colegas assistirem, ou também ir lá no nosso blog e escrever comentários lá sobre o que você achou, de repente alguma dúvida que você tem também. Isso ajuda a fortalecer. Infelizmente a nossa imagenzinha não está aparecendo a hashtag que a gente criou aqui, que é Conectados Podemos Vencer. É uma hashtag que a gente criou para reunir informações relevantes ali para esse momento que a gente está passando, tá bom? Nós, lembrando que no grupo do Telegram aqui embaixo, você também vai encontrar essas informações de forma organizada, encontrar as lives anteriores que a gente fez, e também você vai conseguir acessar até amanhã, às 23h59, os módulos gratuitos do nosso treinamento. Por que a gente vai tirar do ar? Porque está lotando lá, gente. O servidor não aguenta tanta gente e a gente fica muito E eu feliz não porque aguento tem... responder tanta pergunta também, porque eu tô respondendo tudo lá, pessoal. Doutora, ela responde todo dia. Ela amanheceu hoje, que ela está no Canadá, tem um fuso horário, já amanheceu lá com mais 30 perguntas lá do Ah, pessoal. misericórdia. Então o pessoal está realmente estudando bastante, aprendendo bastante, tentando tirar coisas positivas desse momento tão complicado, complexo, né, ímpar aí na nossa vida, e eu diria até na história da humanidade também, né, doutora? Já tivemos pandemias aí na história mundial, mas com a informação que a gente está tendo, com a quantidade de pessoas, então realmente é um momento peculiar, e essa união que a gente está tendo de trocar informações, ela é muito importante, e tudo isso que o Desmistificando tem feito, a doutora aí incessantemente produzindo artigo, fazendo live. Gente, você não tem noção do tanto que essa mulher trabalha. E ela faz isso porque tem vocês aí do outro lado que consomem as informações, que passam para frente. Eu, inclusive, aproveito aqui para agradecer a doutora por esse empenho todo que ela tem aí. Eu acho isso muito bacana, desde antes da gente não ter essa parceria bacana, né? Eu sempre acompanhei a doutora também, sempre admirei isso nela e na equipe também do Desmistificando. Então, pessoal, esse é a nossa missão aqui que a gente está cumprindo. Eu vou passar a palavra para a doutora e aí, na sequência, eu vou encerrar, tá? Bom, valeu, Bruno. Muito obrigada pelas palavras. E eu também fico muito feliz de trabalhar com você. O Bruno também é uma pessoa que trabalha demais. Até um pouco demais, na minha opinião. Eu falo, uma hora ele vai cair duro. Mas tem que cuidar da saúde também, né? E é isso aí. Agradeço muito o pessoal que está aqui assistindo, pelo carinho. Todo mundo que falando, gostando, quer mais conteúdo. A gente vai continuar trabalhando. Continua acompanhando a gente, dando feedback, que é o que motiva, né? Muito obrigada. Um beijão. Gente, obrigado, e é isso. Isso tudo é feito para vocês. Se não tiver vocês aqui, não faz sentido. Obrigado por vocês terem estado aqui. Amanhã tem mais, inclusive, amanhã nós temos um convidado especialíssimo. Vou falar aqui para vocês, tá? Nós teremos aqui o Dr. Eduardo Ketz. Ele tem um escritório gigantesco no mundo online. Vai ensinar para a gente como fazer a gestão disso. Ele vai falar sobre gestão por tarefas.
e é algo Oh, realmente que mudou a gestão ali do meu escritório, e a gente vai compartilhar isso com vocês, vai ser muito bacana. Acompanhe a live de amanhã, vocês não podem perder, tá bom? show de Doutor Eduardo, bola. o outro Eduardo aqui está falando que sempre tira as dúvidas com a gente. Doutor, é isso. Estamos aqui para isso. Vou encerrar, tá completando 30 minutinhos de live. Foi um prazer estar com vocês, doutora Alessandra. Obrigado, até mais. Pessoal, valeu, até amanhã e continuamos falando aí ou no direct e Ó, tal. a priori tem live às 19. Tem o Sim, cálculo sim, jurídico, eu sim, sim, volto. sim. Eu Ó, volto. pessoal, inclusive eu até estava cometendo essa falha. Estou falando da nossa live de amanhã, mas a doutora Alessandra vai estar com o pessoal do cálculo jurídico lá no Instagram deles. Vai ser uma live fantástica também, vocês não podem perder. Vai ser hoje às 19 horas, mas não vai ser aqui no nosso Instagram. Vai ser lá no cálculo jurídico. Sim, Você vê. mas o nosso Instagram também aparece junto. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Nossa, gente, que vacilada que eu dei aqui. Eu achei que você ia fazer do Alex Não, Trazer. vou Ah, fazer do que Desmistificando. Gente, então acompanha a gente Aí a doutora 19 Selma perguntou horas. que horas, eu acho que ela deve estar perguntando de amanhã, né? Amanhã às 14 horas. A gente está fazendo live às 14 horas, mas essa live da doutora Alessandra vai ser hoje às 19. Amanhã vai ser às 14 horas aqui, tá bom? Ó, doutor Vitor, né, tá dizendo que também é parceiro do cálculo jurídico, eles são ótimos, sim, a gente tem a alegria de contar com muita gente bacana aqui que está nos ajudando e também está com essa mesma pegada nossa, tá Conectados bom? podemos vencer. Muita gente participando junto das coisas aqui. Tá bonito de ver as colaborações. Exatamente. Bom, pessoal, vou encerrar aqui, já deu um pouquinho mais de 30 minutinhos. Prazer estar com vocês e até mais. Continuamos nosso bate-papo lá no Telegram.